Dieta da selva, meu parceiro. É definição, comendo gordura de animal, pô. Ó. Ó. E aí, galera, beleza? Tranquilidade? Ó, vocês ficam me perguntando aí sobre a dieta, vocês que é do YouTube, ficam me perguntando sobre a dieta da selva, né? Aí eu vou dar o meu parecer aqui. Então, assim, ó, essa parte de ração do governo, aí eu já não posso, sei lá, não posso, vamos dizer assim, entender como se fosse uma ração do governo mesmo. Por quê? Porque pra mim eu penso assim, pra ser uma ração do governo, igual teve uma época aí que o pessoal tava fazendo um tipo de mistura pra colocar dentro de um pacotinho lá, que você colocava um pouquinho de água, misturava e dava pra crianças de lugares que tem dificuldade de comida, né? Que não tem como plantar, não tem nada. O pessoal que passa por fome extrema, né? Então, tipo assim, aí eu entendo como se fosse uma ração do governo. Agora, uma coisa que você consegue, você plantar, vou dar um exemplo, você tem sua fazenda, né? Que tá acontecendo isso daí, você pode perceber a parte bíblica, tudo que fala tá acontecendo, entendeu? Vindo doenças, vindo coisas, né? Então vai chegar um momento que o que vai fazer você sobreviver é as suas habilidades, entendeu? Você ter a habilidade de você saber voltar aos seus antepassados, você plantar, você colher, você sobreviver numa selva, na natureza. Então, ou seja, Deus em algum momento aí da humanidade teve alguma coisa que veio, ninguém sabe, um ser supremo, um ser de outro planeta, que nem os caras falam, qualquer coisa que seja, ou Deus colocou na sua mente mesmo a evolução. Você aprendeu, parou de ser nômade, né? De ficar andando. Você conseguiu parar num lugar e você produzir o seu próprio alimento, plantar. Então eu não acho que uma coisa que vai nascer da terra, que você, a tendência é isso. Você pode ver que artista, o pessoal que tem dinheiro aí, não é à toa que eles estão comprando, investindo em terras, indo pro meio da natureza. Em alguns lugares aí nos Estados Unidos, o pessoal construindo bunkers, né? O pessoal tá fugindo, tá indo, procurando um refúgio. E é isso aí que eu aconselho a você fazer também. Você que nem eu, por exemplo, fui criado em fazenda. Eu sei fazer uma plantação, eu sei fazer tudo, entendeu? Então, se futuramente você é um cara que você só vive na selva de pedra, você depende da cidade, qual que é a pegada do assunto? É você aprender habilidades de terra, você ter a terra. Então eu não acho que uma coisa que foi dada para você, uma criatividade, você plantar, fazer alguma coisa, você poder plantar um arroz, igual eu fui criado em fazenda, eu com meus avós lá e meus tios, eu com criança lá de 10 anos, 12 anos, a gente colhia lá, meu avô plantava feijão, plantava milho, plantava, né, que nem eu gosto de um cuscuz pra caramba, com alimento forte pra caramba, por mais que vai dizer, tem poucos nutrientes, depois não sei o que. Você pega uma pessoa fraca mesmo, que come um monte de industrializado, come só biscoitinho recheado, bolachinha, bolinho panko, bolinha Ana Maria. Pega uma pessoa dessa, tira isso daí dela e começa a colocar pra ela cuscuz com ovo, pra ela comer todo dia, de manhã, né, durante a noite, comer cuscuz com ovo, pra você ver a diferença de uma pessoa em meses, se ela vai ficar forte ou não vai, de uma pessoa criada em um apartamento aí, comendo sucrilhos, comendo bolinho Ana Maria, comendo Nutella, entendeu? Coloca uma pessoa dessa pra você ver a diferença, entendeu? Meses depois. Então, dizer que um alimento assim, vamos falar assim, uma ração do governo, não acho dessa forma, porque você pode você mesmo plantar, produzir. Se você for morar num sítio, você pode produzir o seu próprio arroz, plantar o seu próprio feijão. Então vai ser a ração do governo que você tá plantando, a terra tá te dando um alimento. Não vou dizer que é a ração do governo. A ração do governo eu posso dizer pra você que é uma coisa que você vai ganhar do governo e um pacote pra te alimentar. Igual eu citei aí, que tava fazendo a ração aí pra dar pro pessoal que tá com fome, criança. Aí beleza. Mas um arroz com feijão, falar que é a ração do governo? Aí não, né? Mas o que eu posso fazer, igual eu falei pra vocês, posso fazer o teste. Ir lá, fazer um teste de 2 meses e ver os exames aí. Se vai dar diferença ou não, entendeu? Se vai ter diferença nos exames por causa que eu parei de comer arroz, feijão ou não. O que eu acho da hora dele aí, o que é? Mais do que a dieta em si, é a comunidade que ele arrasta. Por quê? Porque ele tem uma ideia boa, entendeu? Então ele criou o quê? Uma comunidade que vai tornar pessoas mais fortes, né?
vamos falar assim, principalmente homens mais fortes, né? Porque hoje em dia a molecada tá fraca, entendeu? Tem homens fracos fisicamente, mentalmente, entendeu? Então, o que ele prega, o que eu acho mais importante dele é a parte da comunidade e o que ele traz junto com a dieta. O que seria? Tomar mais sol. Você vai tomar mais sol, você vai ficar mais uma pessoa, vai produzir seus hormônios, né? A vitamina D3. A vitamina D3 fala vitamina, mas praticamente ela não é considerada nem uma vitamina, ela é considerada um hormônio. Uma vitamina hormonal, entendeu? Então você tomar mais sol, né? A parte da sua pele melhorar, você vê que fica mais viçosa a pele. O que ele fala de você comer os alimentos certos para você não ficar ardido no sol, né? Tem verdade, porque, por exemplo, eu tomava sol, descascava. Eu fico no sol 1 hora, 2 horas, não sinto nada, entendeu? A pele legal, pega um bronze legal, entendeu? Não fica aquele bronze amarelado, entendeu? Então, tudo isso é verdade, entendeu? Você comer cenouras, você comer... melhora a sua pele, você comer beterraba, você comer frutas, melancia. Pô, pra gente que é homem, masculino, a parte de libido, você comer melancia pelo menos 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, até aquela partezinha verde da melancia, entendeu? Você mastigar algumas sementes da melancia, a parte da veia, tipo, você vê, tipo, os vasos, entendeu? É outra coisa, é uma maravilha, entendeu? Então, nesse ponto eu tiro o chapéu pra dieta da selva. Eu só não me aprofundei ainda nessa parte de ração de governo. Por quê? Eu penso assim, a ração do governo ele teria que ser uma coisa que você não consegue produzir. Então, se você consegue produzir, você consegue ir lá e plantar e nasce e sai da terra, então não acho que não é uma ração do governo, entendeu? Então, nessa parte aí eu teria que fazer um teste, ficar 2 meses sem comer arroz. Então vocês comentam aí se vocês querem que eu faça, pra mim ver se dá diferença, entendeu? Beleza? E o que eu sei sobre a dieta da selva? Pelo que eu estudei, né? Pelo que eu estudei, o que eu pesquisei e o que eu vejo lá que o Brandini, né, que é o criador lá vamos falar assim, o criador da dieta, né? Essa dieta, ela, tipo assim, o que essas dietas têm em comum? Dieta da selva, dieta da carne, dieta da roça, dieta paleolítica, dieta da floresta, entendeu? É tudo, vamos dizer assim, essas dietas, elas são tudo praticamente a mesma coisa, entendeu? O que muda de uma para outra, né? Que nem eu faço a dieta paleolítica, né? Vamos falar assim, dieta da selva também. Pode-se dizer que eu faço a dieta da selva. E logo de começo, o que eu acho dela? A dieta top. Por que é uma dieta top? Porque, vamos falar assim, o primeiro vídeo que eu tenho aí no YouTube, se vocês for acompanhar aí, já tem um vídeo aí que tem mais de 10 anos atrás. Então, vamos falar assim, nessa época que eu comecei, foi quando eu descobri, fui estudando uma forma melhor de se alimentar, né? Que eu sou do jejum intermitente, né? Eu faço, vamos falar assim, 1 a 2 refeições no dia. Na grande maioria das vezes, uma, né? Então, por que é uma dieta top? Nesse tempo aí, o que elas pregam? Essas dietas, você comer mais carne, mais gordura animal, né? Você não tirar a gordura do alimento e você tirar os industrializados. Então, praticamente, todas essas dietas, elas pregam a mesma coisa, né? Você tirar industrializado o máximo que der, você tirar, e você comer mais proteína animal, mais origem animal, né? Seja com as carnes completas, com gorduras, peixes no gerais, ostras, camarão, entendeu? Você não ficar tipo com aquela frescurinha que a gordura faz mal, né? Então você pode ver que depois que inverter a pirâmide alimentar, né? Que, vamos falar assim, a pirâmide alimentar, o que ela pregava? Você comer mais carboidrato. Agora é o contrário. Então, ou seja, eu já fazia isso aí há bastante tempo. E eu e mais outras pessoas que já tinham entendido isso, né? Então, quando ele fala da parte de você, que ele era mais afeminado, que ele tomou uma gaia da mulher aí, entendeu? E começou a se reinventar na parte de como ser humano, né? De se desenvolver mais como desenvolvimento pessoal, começou a estudar mais, aprendeu sobre alimentação, começou a praticar exercício físico, né? Treinar. E aí ele fala que ele era mais afeminado. Então isso aí tem um fundo de verdade. Por quê? Porque eu mesmo, quando eu comecei na dieta, eu vou colocar a foto aí, olha aí a foto aí de antes e depois. Essa foto aí
tem mais ou menos uns 3 meses depois que eu comecei a praticar o jejum intermitente, estudando, só que mudando para dieta paleolítica, que praticamente é uma dieta, vamos falar assim, uma dieta da selva. Só que tem legumes, tem arroz, tem feijão, entendeu? Então é tudo que nasce, entendeu? Mas porém uma dieta rica em proteína, maior em proteína, porque se você for ver a proporção do meu prato, do que eu posto aí, as proporções entre os macros, que são carbo e proteína, gordura, né, essas coisas, você pode ver que a proporção de proteína é maior do que a proporção de carboidrato. Então antigamente era o contrário. Quando eu comia de 3 em 3 horas, eu fazia 6 refeições no dia. Então, ou seja, essas 6 refeições que eu fazia no dia, era 4 refeições que eu levava para o trabalho, e mais 2 que eu fazia, uma de manhã em casa antes de sair, que era um café da manhã, e uma janta quando eu chegava. Então dava 6 refeições no dia, né? Então essas 6 refeições, o que que era? Ela era era aquelas refeições que tipo assim, tinha refeições boas de proteína, mas não era tanto. Gordura eu tirava, porque eu fazia 4 refeições com ovos, cada refeição 5 ovos, de 4. Essas 4 seriam o quê? 5 ovos que eu comia e mais algumas outras coisas, carboidrato. Esses 5 ovos eu tirava o quê? A gema do ovo, que era uma coisa boa, a gordura. Quando eu ia comer carnes, eu escolhi o quê? As carnes menos gordurosas. Por quê? Porque eu não sabia de dieta. Então a gente entendia o que falavam. Ah, comer muita gordura faz mal. Então tirava as gemas do ovo. Entendeu? Então com isso, acabava que eu consumia muito carboidrato para matar a fome e, vamos dizer assim, não matar a fome e você se saciar. Para você não ficar com fome, que eu sentia necessidade de comer mais. Então, o que eu comia? Comia pão de forma, comia 3 a 6 fatias de pão de forma por refeição, pão francês, tudo isso como carboidrato, né? Aí comia batata doce, aí como arroz com feijão, né? Então eu comia muitos carboidratos, mas é tipo assim, carboidratos que não eram tão saudáveis, entendeu? E aí acabava que a mistura eu ia comer, comia aquele pedacinho de carne, tirava gordura. E se você for olhar a foto aí, inclusive eu tinha um físico mais afeminado mesmo. Se você for olhar, quadril mais largo, entendeu? Essa parte clavicular, a parte do peitoral não era tão quadrada. Então você vê que a gente fica mesmo com aspecto afeminado. Então quando ele fala que ele melhorou a parte do corpo, aquela aparência afeminada, ele tá falando a verdade. Por quê? Porque quando eu comecei a comer de verdade, alimento de verdade mesmo, porque tem alguns industrializados que você não tem como tirar. Por exemplo, um azeite extra virgem, que não é um industrializado tão 100% industrializado. Um óleo de coco, entendeu? Uma manteiga pura. Então é um industrializado que não é industrializado. Vamos falar assim, é um alimento da roça. Então eu comecei a consumir tudo isso, entendeu? Com isso, vocês podem reparar que isso aí, ó, 3 meses depois você vai olhar, o aspecto do físico mudou. E hoje, se eu for comparar hoje, se vocês olharem no Instagram ou aqui no YouTube, aqui vocês olhar as fotos de hoje, tá bem mais diferente o físico do que essas primeiras fotos aí. Mas você pode ver que em 3 meses que eu fiz isso, tá a foto aí, vocês viram, de antes e depois, entendeu? A parte masculina, você vê que muda, a parte clavicular, a parte do quadril, entendeu? Então nesse ponto, ele tem total razão, entendeu? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer aí 1 mês, ou uns 2 meses, né? Eu faço os exames todos os anos, aí eu faço exame, né? Para olhar testosterona, colesterol, HDL, LDL, né? Os hormônios de tudo, insulina, tireoide, eu faço tudo. Então o que daria para fazer? Eu testar aí 1 mês, ou uns 2 meses, sem arroz, feijão, e fazer um teste para ver os exames de novo, para ver se dá alguma diferença, entendeu? Por enquanto, na parte, vamos falar assim, comparando de antes, de quando eu não fazia a dieta rica em carne, rica em proteína, rica em gorduras boas, eu fiz os exames, a tendência, né, só melhorou. Então eu teria que fazer agora para testar se sem arroz e feijão daria diferença, entendeu? Aí vocês comentam aí nos comentários aí no YouTube se vocês querem que eu faça para mim ver se dá diferença ou não, entendeu? Eu não tenho intenção, né, de ficar sem comer arroz e feijão, entendeu? Porque eu faço 1 ou 2 refeições no dia. Na grande maioria das vezes eu faço 1. Então,
no final do dia. Então, pra mim, não vai dar muita diferença se eu ficar sem comer arroz e feijão. Por quê? Meus exames já tá tudo ok. A saúde tá ok, entendeu? Então eu acho assim, se fosse pra me tirar o arroz e feijão e colocar, por exemplo, outro tipo de carboidrato, batata, por exemplo, eu já iria logo partir pra dieta da carne, entendeu? A dieta carnívora, pra comer só carne. Aí já veria logo como que daria, entendeu? Mas é isso aí. O que vocês perguntaram pra mim se eu acho da hora a dieta da selva, entendeu? É uma dieta top. E levando em consideração o que ele fala, tem tudo a ver. Por quê? Tudo que ele fala não é só a dieta, ele traz um pacote junto com ela. E o que seria esse pacote? Se tomar sol. Então foi tudo isso daí que eu comecei a estudar com o tempo. Não usar protetor solar. Teve uma época que eu usava protetor solar. Se você for ver nessa foto aí de antes e depois, tinha um físico bem afeminado mesmo. E você pode ver que eu era bem mais claro. Por quê? Porque eu não tomava sol, ficava de camisa, e as partes que ficavam no sol eu passava protetor solar. Então tudo isso vem junto. Só que como eu comecei a fazer uma dieta paleolítica, uma dieta mais paleo, com alimentos de verdade, né, que é a grande base de todas essas dietas, dieta da carne, dieta selvagem, dieta da selva, dieta da roça, a grande base dessas dietas, você pode ver que o que elas pregam? Tirar industrializados, entendeu? Então com isso o próprio físico já melhora, a saúde melhora, o intestino começa a funcionar melhor, entendeu? Então foi isso aí, basicamente é isso, entendeu? Se você faz dieta da selva, dieta da roça, dieta cetogênica, qualquer uma delas, você vai ver que a base delas o que é? Tirar industrializado e aumentar a ingestão de alimentos de origens animais, né? Então funciona, entendeu? Porém, não tem essa parte ainda aí do que ele fala da ração do governo, né? Que eu não tirei ainda, não tirei arroz e feijão para testar, para saber se funciona melhor ou não. Então, basicamente é isso aí, beleza? Se vocês queriam aí saber se eu acho uma dieta top, eu acho top, entendeu? Agora só precisa ver o teste para poder eu falar se dá diferença ou não. Essa parte aí do arroz com feijão, beleza?